Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas a uma edição mais que especial, gravada aqui na Emerge com a professora Luísa Deschamps, a convite do desembargador André Gustavo, por ocasião do lançamento de 3 livros que a gente está fazendo aqui na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Os casos do Brasil na Corte Interamericana, o Direito Climático Interamericano e a Consulta Prévia como Direito Humano. A Luísa palestra hoje aqui na Escola de Magistratura, é uma das maiores referências no tema do direito climático, porque ela tem uma dupla formação. Ela é formada tanto em geografia quanto em direito, mestre em direito da cidade pela UERJ, e ela falou na Corte Interamericana, foi objeto de muita atenção, a juíza Verônica Gomes fez várias perguntas, o juiz Rodrigo Modrovitch também, para prestar esclarecimentos sobre essa questão da emergência climática e o impacto para os direitos humanos. Eu queria te perguntar, antes da gente falar dos livros propriamente, qual que é a importância dessa formação interdisciplinar num tema tão complexo, que a gente viu um ano tão desafiador, com secas e chuvas, com todo um debate. Em breve a gente recebe a COP aqui no Brasil. Então, qual que é a importância de ter um olhar para além do direito e como que isso enriquece o direito? Eu acho que é importante é justamente isso no tema tão intricado e com tantas variáveis, né? Próprio fenômeno é um fenômeno bastante complexo. Então, essa complexidade, ter outras formações, não só a minha, mas ter outras pessoas para além do direito debatendo o impacto disso dentro do direito, eu acho muito importante. E eu acho que ter outra formação também diminui um pouco a barreira para conversar com outros players desse cenário. Uma questão mais técnica, ter um pouco mais de precisão, precisa talvez de menos tradução técnica nesse meio do caminho, que é necessária para os dois lados, né? A gente do direito às vezes precisa dessa tradução para entender os termos mais técnicos, e tem que estar de fora também precisa de algum nível de tradução para entender como as coisas funcionam nesse mundo jurídico. Então, eu acabo podendo acessar esses dois mundos. Então, acho que isso enriquece muito o debate. E eu queria que você falasse um pouquinho dos tratados de direito climático e da importância para o Brasil, considerando essa proximidade da COP. Você falou dessa análise interdisciplinar, a própria estrutura, né, desses tratados de direito climático exigem essa compreensão para além do direito, porque tem tanto a parte política, com a Conferência das Partes, quanto a parte técnico-científica, né, com os painéis intergovernamentais, com cientistas e especialistas do mundo inteiro. E essa emissão, né, de carbono exacerbada na atmosfera, entre outros gases, e aí você como geógrafo vai poder falar muito melhor disso, fez com que a ONU fosse produzindo uma série de tratados desde 1992, um tema que a gente trabalhou junto, eu, você e a Tayara, no livro Direito Climático Interamericano que a gente está lançando hoje, e esclarecendo cada um desses tratados. Fala um pouquinho deles, desse arcabouço internacional e da importância para o Brasil. Em termos desse arcabouço internacional, a gente está falando de tratados, declarações, marcos normativos que dão diretrizes também e tratados com uma força vinculante. A questão toda, o Brasil pode ser um grande líder nessa transição energética e transição climática que a gente precisa, até para continuar existindo enquanto espécie nesse planeta, porque a Terra vai continuar existindo. O que a gente está começando a duvidar é se nós, humanos, vamos fazer parte desse futuro. Então, eu acho que é muito importante a participação do Brasil enquanto país, porque ele é um grande player nesse cenário internacional. A gente tem um potencial, tanto em questão de transição energética, quanto em questão de agricultura. A gente tem um território muito grande, com vários cenários diferentes, vários biomas diferentes, para a gente poder fazer e entender como as estratégias de mitigação e adaptação podem funcionar em diferentes cenários. Então, a gente pode ser um grande player e um grande laboratório de soluções. Esse é o meu ver, como eu enxergo o Brasil nessa discussão de clima. E o Brasil cumprir com as obrigações que ele tem no tratado, trazer para dentro das suas estruturas essas diretrizes, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as diretrizes do Marco de Sendai para redução de riscos de desastres e, sem dúvida,
trabalhar com a meta nacionalmente determinada no âmbito do Acordo de Paris, para que a gente possa realmente reduzir os impactos futuros, mas isso não é suficiente. A gente precisa, junto dessa mitigação, de estratégias de adaptação que sejam eficientes, que possam trabalhar justamente evitando os desastres que a gente teve no Brasil esse ano passado. E com o cenário que a gente tem, que os cientistas estão apontando, a gente precisa minimizar esses impactos. Não tem como fingir que isso não vai acontecer e que é uma exceção que está acontecendo só agora. A tendência é realmente que isso seja cada vez mais frequente e mais intenso. Então, são necessárias realmente medidas para endereçar esse tema. Eu acho que, do ponto de vista histórico, né, a gente sediou a Rio 92, a Rio +20, que deu um pontapé importante em temas de meio ambiente nas conferências mundiais, mas, sem dúvida, alguns tratados chaves, né, a Convenção de Combate à Mudança do Clima, de Mudança Climática de 92, o Protocolo de Kyoto de 97 ou 8, você me corrige a data se eu estiver errado, e o Acordo de Paris de 2015, esses 3 tratados colocam a mudança climática não como uma mera opinião, mas como a consolidação de um consenso de especialistas da área, que estudam essa mudança climática há mais de 30 anos, com relatórios específicos, e a gente pegou cada um desses relatórios e analisou, então isso foi muito enriquecedor e desafiador, porque, por exemplo, você falou do desafio recente do Rio Grande do Sul, por exemplo. Como compreender isso, né? Não é uma mera mecânica do El Niño, Laninha, do planeta, tem a ver também com essa mudança climática, né? Na verdade, está tudo interconectado, né? Mas, de fato, na verdade, todos esses marcos normativos que você trouxe, na verdade, é trazer para o mundo jurídico-político o mínimo de consenso científico, que, como é uma coisa muito nova e em constante mudança, está sempre em desenvolvimento, em pesquisa, as pessoas estão querendo entender qual a melhor forma de endereçar e de lidar com essa questão de fato, mas trazer isso para o mundo jurídico-político, que, ao meu ver, é o que esses tratados e esses marcos e convenções quadros fazem, é muito importante para que, de fato, seja possível cobrar e fazer coisas efetivas para lidar com esse problema. Sim. E uma segunda pergunta que eu queria te fazer, além dessa, é qual o impacto dessa mudança climática para os direitos humanos? Um tema que é sempre ventilado nos tratados, eu acho que é o aquecimento global acima de 1,5 graus e os riscos que isso traz para a vida humana no planeta. Mas não só o risco a esses direitos fundamentais como um todo, como a gente viu nas catástrofes no Rio Grande do Sul recentemente. Mas também e principalmente como que os sistemas, né, de proteção de direitos humanos nacional, regional e global podem reagir a essas mudanças e cobrar essas responsabilidades do Estado. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse impacto dos direitos humanos, não só na situação, né, mas como engajar os sistemas de proteção nessa luta por direitos. Eu acho que o primeiro ponto é essa compreensão de que as mudanças climáticas impactam e vão impactar cada vez mais os direitos humanos que todos esses sistemas visam proteger. Então, o primeiro compreensão é justamente essa conexão de que ações, por exemplo, que aumentam a emissão de gases de efeito estufa e geram majoração ou piora desse efeito de aquecimento global e mudança climática, também levam a uma violação desses direitos humanos. E outra questão é essa promoção e proteção dos direitos humanos nas medidas de enfrentamento direto das mudanças climáticas, que são geralmente as estratégias de adaptação, que isso precisa ser feito garantindo o respeito aos direitos humanos consagrados nessas convenções e protegidos por esses sistemas de proteção. Eu acho que, não à toa, né, o Supremo Tribunal Federal chegou a reconhecer o clima como direito fundamental, a determinar que recursos do Fundo Clima fossem aplicados, mas eu queria te perguntar particularmente como o sistema interamericano poderia ajudar nessa defesa do clima de forma semelhante ou com as diferenças em relação ao que o Supremo fez, em especial considerando que quando ele vai dialogar com estados tão diferentes, né, seja a comissão com os Estados Unidos, onde o Trump, no governo que foi recém-eleito, no governo anterior,
havia denunciado o Acordo de Paris, e como é que fica, né, nesse contexto em que a COP vai se realizar em breve? Como é que você vê o papel do sistema interamericano para lidar com estados que muitas vezes não se sentem vinculados a esses tratados internacionais e a esses consensos que não são só jurídicos, são científicos, do risco a esses direitos humanos, como você bem explicou? Eu acho que aí entra um pouco também na compreensão do sistema interamericano no funcionamento dele, que tem a comissão, que abrange todos os países signatários, e tem os países que se submeteram à jurisdição da Corte. Então, a gente tem primeira separação, e eu acho que no âmbito da comissão, o peso político acaba sendo muito maior e muito importante, porque justamente lança, através dos casos apreciados e também através dos relatórios e pronunciamentos, diretrizes de como esses direitos humanos devem ser respeitados em diferentes cenários, tanto através dos seus relatórios por países, quanto através dos seus relatórios por tema. Então, eu acho que o papel, inclusive, tem um relatório sobre direitos humanos e clima da comissão, que a gente usou, entre outras coisas, como base para escrever esse livro, que lança diretrizes muito importantes. E essa questão de como que todos os direitos da CAD devem ser protegidos frente a esse cenário, especialmente em posturas ativas. É óbvio que essa questão da mitigação é muito importante, denunciar o Acordo de Paris ou não fazer parte do que os próprios estados determinam de redução de gases de efeito estufa, devia ser o mínimo. Todas as ações do estado também geram impacto nisso, seja as ações que não prevêem uma limitação da emissão de carbono, seja ações de adaptação, construção de barragens, construção de elementos, para lidar justamente com os efeitos que a gente já está sentindo. Mas isso precisa ser feito respeitando os direitos humanos, não pode fazer de um jeito que viole ainda mais os direitos de povos e pessoas já em situação de vulnerabilidade, seja em função de gênero, raça, financeira, por causa da questão de pobreza. Não pode gerar mais violação para proteger e diminuir o impacto das mudanças climáticas para poucos. Eu concordo totalmente com você, e eu acrescentaria que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver essa litigância por responsabilizar os estados que violarem os tratados de direitos humanos aumentando, seja no plano nacional, em especial, a gente viu e vê, né, há décadas as chuvas na região serrana aqui do Rio, as chuvas na Bahia, as chuvas no Rio Grande do Sul, as secas no Nordeste. Então, acho que o primeiro desafio vai ser essa judicialização no plano nacional. E a gente debateu muito, né, Luísa, sobre essa possibilidade de judicializar o clima com base no artigo 26 da Convenção Americana e do Protocolo de São Salvador também, porque muitos estados alegam que essa efetivação dependeria de condições políticas, de um desenvolvimento progressivo. E o cenário é muito animador quando a gente verifica tanto o relatório da comissão, que você citou, quanto da corte, por exemplo, num caso chamado Laoroia versus Peru. A comissão e a corte condenaram o Estado peruano porque justamente faltava nessa empresa, que ela foi privatizada, foi estatizada, informações sobre a poluição e a emissão de carbono que ela estava cometendo. E eu acho que foi muito interessante, porque não só reafirmou a chamada justiciabilidade, que é a possibilidade de levar o sistema interamericano um caso de direitos sociais. Isso tem caído, inclusive, nas provas de magistratura, já que a gente está aqui na Emerge, mas também dizer que um dano à atmosfera também é um dano ao meio ambiente, por isso ele é tutelável com base no artigo 26. Eu acho que o Brasil precisa atentar para casos como esse, se ele quiser evitar essa responsabilização internacional e, ao mesmo tempo, evitar as violações de direitos, que eu acho que é o principal. E, nesse caso, o que eu queria te ouvir é justamente sobre uma pergunta do parecer, que você se animou tanto com a pergunta que a juíza Verônica Gomes te fez quando da audiência pública na Corte Interamericana, que foi qual o papel dos povos indígenas diante dessa mudança climática em várias dimensões, seja como afetados, seja como seu modo de vida, sua cosmovisão, como uma espécie de proteção
do clima por meio dessa sabedoria ancestral, seja também com um direito super importante que está numa convenção da OIT, que é 169, que é a consulta prévia, que também é um direito humano. Em que medida essa consulta prévia pode ser um instrumento de defesa do clima contra essa emergência climática? Afinal, a gente tem megaprojetos do Estado, como aconteceu em Belo Monte, como o lançamento da base de foguetes no Maranhão, entre tantos outros, muitas vezes são feitos sem análises de impacto ambiental, que dirá de análise climática. Então, como é que esse instrumento clássico e os povos indígenas poderiam, ou são impactados, mas ao mesmo tempo são, digamos assim, defensores do clima, se é possível falar assim, através da consulta prévia, que é o tema do seu último livro? Eu acho, vou corresponder em partes. Eu acho que o primeiro ponto nesse cenário... Me empolguei, ficou muito longa a pergunta, mas confio que você vai responder. Vamos ver se eu lembro de tudo. O primeiro ponto é justamente entender sobre como, no caso, Laura foi identificado, que tudo que acontece no meio que o ser humano vive afeta ele. E quando a gente está falando de atmosfera, de qualidade de ar, de meio ambiente e de mudança na temperatura do clima, na temperatura do planeta e nos regimes climáticos locais, a gente está falando de alguma coisa que impacta o dia a dia da pessoa, seja através de piora de doenças respiratórias, seja através da própria temperatura aqui no Rio de Janeiro, que já é historicamente muito quente. A gente tem visto picos de temperatura e picos de chuvas extremas. Como que isso afeta o dia a dia, por exemplo, de uma criança na escola e que não tem nenhum sistema de ventilação, ou para além de todos os problemas que ela vivencia no dia a dia. Então, o primeiro passo é deixar mais claro e estabelecer essa conexão, que devia ser claro para todo mundo, mas isso está reafirmado, isso está vindo de um órgão político e jurídico, tem um peso que os estados não podem fingir que não é real. O segundo ponto, tratando especificamente dos povos originários e tribais, a questão é de como que o processo de mega empreendimentos e mega eventos e mega coisas grandes que o Estado e os entes privados que o Estado tem o dever de regular, essa é outra chave importante, de como que mesmo as ações e eventos e empreendimentos que não são feitos pelo Estado, o Estado tem o dever de regular. Parte dessa regulação se dá, por exemplo, do estudo de impacto ambiental, estudo de impacto climático, estudo de riscos, que demandam, a partir do resultado disso, coisas ativas de quem está tomando a frente disso, seja a construção de uma barragem, seja desvio, mudança dos planos, seja desvio. E como que a consulta aos povos que estão sendo afetados, aos povos originários e tribais que estão sendo afetados, que é um direito que já está estabelecido pela OIT e que a Corte Interamericana reconhece recorrentemente nas suas decisões, é central tanto para garantir que esses estudos sejam feitos, como para ter o feedback, tipo o retorno desses povos, de como que as coisas muitas vezes são na prática, para que dessa forma possa se construir a melhor solução. E também para ter um fator também informativo. Inclusive, essas consultas têm que ser feitas de forma no idioma que eles entendam, que muitas vezes não é o mesmo idioma do Estado, às vezes é uma língua indígena própria, para que essa compreensão seja feita, para eles possam entender tanto os impactos e qual o papel. Muitas vezes eles têm um papel ativo, não só de informar as empresas, mas tem algum tipo de parceria, alguma coisa, que tem um papel ativo deles para que sejam cumpridos todos esses requisitos de proteção ambiental e climática. Um outro ponto é que, de fato, passe a incluir o regramento dos estados dentro do estudo de impacto ambiental e estudos de riscos variados para cada, por exemplo, no Brasil a gente tem diferentes tipos de estudos dependendo do tipo de empreendimento ou obra ou modificação do cenário que se tem. Mas que se inclua também essa variável climática que vai aumentar de emissão em função desse empreendimento, que vai diminuir, se tem algum, inclusive no sentido de até poder ter incentivos, como a gente tem o ICMS verde em alguns lugares, umas coisas que possam gerar crédito e benefícios para que incentive que cada vez mais a sociedade como um todo façam e tome ações que reduzam os impactos ambientais e as emissões de carbono e possam, de fato, gerar um cenário menor. Eu acho que faltou alguma coisa. Se o papel desses povos indígenas nesse bloqueio ou desses empreendimentos, ou como guardiões dessa... Eu acho que, assim, os povos originários do Brasil têm historicamente uma ligação muito forte, tradicionalmente, com o meio ambiente
e que esses saberes, justamente, às vezes até nesse processo de consulta, seja o Estado, quando ele é um empreendedor, seja as empresas privadas, permite especialmente essa troca, mas essa troca também deve acontecer em outros lugares, de forma que esses saberes possam ser utilizados, possam ser vistos como estratégias até vezes escaláveis, porque o conhecimento é construído de todos os lados. O outro ponto é justamente que, no sentido de eles poderem se posicionar e dar suas visões, mas eu acho que a centralidade nessa questão climática vai além, talvez, da mitigação, que é a questão mais falada, né? Que seria a redução de emissão de gases e esse lado de não aumentar a emissão, estratégias para captura de carbono e captura, né? Redução através desse lado para reduzir o gás de efeito de estufa na atmosfera hoje e não gerar um aumento futuro. Mas também nas estratégias de adaptação, que são muitas vezes locais. Então, impacta muito, muito quem está no lugar que isso acontece. Então, esse dever de consulta ele pode ser uma estratégia para reduzir uma adaptação que não respeite os direitos humanos, no sentido de que a adaptação ainda possa ocorrer, mas que ela ocorra respeitando os direitos humanos, ou seja, que uma solução para a mudança climática não seja um fator de violação. Eu acho que a centralidade da consulta reside aí. E eu acho que esse vai ser realmente um desafio muito grande dos próximos anos, né? Tanto para o Estado, como você falou, tem até um exemplo da instalação de uma base de lançamento de foguetes no Maranhão, sem essa consulta prévia, e o caso está pendente de julgamento da Corte Interamericana, que é o caso do Quilombo de Alcântara. Quanto para o setor privado, que eu acho que o desafio é, a gente tem regras da ONU que são soft law, são resoluções, mas não um tratado vinculante de direitos humanos em empresas, e como obrigar que o Estado fiscalize empresas como uma Vale, uma Petrobras, uma VEG e tantas outras empresas que são blue chips na bolsa gigantescas, e o Estado brasileiro não tem um sistema de monitoramento e vinculação clara a esses estándares. Então, quando você fala do impacto no Rio de Janeiro, eu acho que é super pertinente, né? Se a gente lembrar da música que era Rio 40 graus, no verão desse ano, a gente viu picos acima de 50 e hora a sensação térmica de 60 graus. Então, não é algo abstrato, a gente sente, com perdão do trocadilho, literalmente na pele os impactos dessa mudança climática. E já caminhando para o fim, a gente sempre faz uma pergunta que é: teve alguma coisa que você gostaria que eu tivesse te perguntado e que eu não perguntei? Eu acho que em relação justamente a dúvida também move o mundo, a investigação, isso é importante. Eu acho que essa é uma boa. O papel das inquietações que a gente tem na nossa vida pessoal e privada e como que isso pode motivar as nossas pesquisas, né? Para mim, que nasci aqui no Rio de Janeiro, morei aqui a minha vida toda, cresci com as ruas alagando, com as coisas, a questão do combustível. Meus pais estão ligados a essa indústria há muito tempo. Mas, para mim, desde criança, a rua alagando e não poder fazer as coisas por causa das chuvas e os rios transbordando, isso sempre foi algo que me marcou muito e que eu levei nas minhas pesquisas, na minha vida acadêmica como um todo. É assim que eu cheguei nas pesquisas sobre energia, clima e desastres. Então, eu acho que como instrumentalizar as nossas inquietações em coisas que possam gerar uma contribuição para o mundo. E eu acho muito bonito essa trajetória de dúvida, de questionamento que você fez em vários planos, né? Seja na geografia, com a parte científica, seja no direito, com a parte normativa, seja na parte política, por exemplo, quando você chegou a trabalhar na prefeitura na construção de um pluviômetro, né, de medir quais os locais mais afetados pela chuva. Então, eu acho que transformar essa inquietação, essa dúvida também, numa ação política concreta, como você tem feito ao longo de toda a sua vida acadêmica, nos últimos mais de 10 anos, é muito bonito porque traz um impacto e um potencial transformador na sua vida, na minha vida, na de todo mundo, muito bonito e muito importante, assim, individual, coletivamente. É assim que você tem produzido, pesquisado, ajudando todo mundo. Isso eu acho muito legal, não só do conteúdo que você produziu, mas também dos lugares onde você passou, na UFRJ, agora aqui na Emerge, lá
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dando palestras na UF também. Então isso... Eu fiz a graduação em Geografia na UF, não se esqueça. Exatamente. Então eu acho muito legal que onde você passa, você sempre ajuda e levanta todo mundo. Então para mim foi assim, um prazer e uma honra acompanhar essa sua trajetória acadêmica, que vai muito mais longe, que para mim hoje você já é uma das maiores referências em direito climático no Brasil. E é isso, convido a todos e a todas à leitura do livro Direito Climático Interamericano e consulta prévia como direito humano para quem quiser saber um pouquinho mais como adiar ou evitar o fim do mundo, né, pela emergência climática, parafraseando Ailton Krenak, e causar um impacto transformador de produção de mais direitos para mais humanos. É isso, e muito obrigado por nos acompanhar, mas leiam o livro. Muito obrigada a todos. Leiam o livro, tragam as coisas para debate, divulguem esse conhecimento. É isso, terminamos.